Muito bem, retornamos ao vivo e você teve aí a honra de compartilhar e assistir o Buchincho de Jaime Caetano Brau, declamado pelo Marcelo Presendo, acompanhado do Nicolas Toscano violão, enaltecendo a nossa tradição gaúcha aí nessa semana farroupilha e vamos seguindo as nossas homenagens. Mas agora, saindo diretamente da nossa estância chirua, por assim dizer, fiquei inspirado eu também, abrimos conexão através do Skype com o Dr. Felipe Vieira, que fala diretamente da Bahia. Ele que é presidente da Associação Nacional dos Procons e que vai nos dar uma entrevista e alguns esclarecimentos ao consumidor nesse momento em que alguns preços se comportam de forma abusiva e que alguns serviços se colocam aquém do que o consumidor precisa. Muito bom dia, doutor Felipe. O senhor me vê, me escuta diretamente da Bahia. Nos traga a sua localização. Muito bom dia, meu amigo. Um prazer enorme estar daqui da Bahia com vocês aí em Nova Prata. Mandar um beijo muito grande para o Procon daí do município que permitiu essa junção e que a Procons Brasil e o Procon Bahia, através deste humilde presidente, possa estar sempre à disposição de vocês. Salvador, na Bahia, está muito quente e me faz invejar um pouco o clima ameno de vocês. Tudo bem, doutor Felipe. Nós também aqui, sem dúvida nenhuma, existem momentos que teríamos a vontade de estar passando um certo calor ali em São Salvador, na Bahia de Todos os Santos. E para a gente começar, doutor Felipe, nessa manhã, as relações de consumo, de uma maneira geral, foram afetadas de uma forma bastante expressiva nesse ano de 2020. De uma maneira assim ampla, o que o Procon mais tem recebido de queixas dos consumidores? Qual é a principal reclamação nesse momento? Olha, meu caro, essa pergunta é bastante interessante e dá margem a uma discussão completa por todas as relações de consumo que nós temos. Se a gente parar para pensar que a relação de consumo é aquilo que a gente faz desde as mais triviais, ao comprar um bombom, uma bala, uma água, então para se hidratar, isso é muito importante, principalmente no calor, até coisas mais complexas, como a compra talvez de uma passagem aérea, de um pacote turístico, da tomada de um financiamento ou mesmo pagar um plano de saúde e descobrir como é que é feito então aqueles reajustes. Tudo isso é relação de consumo. A gente antes falava do alfinete ao foguete, tudo é relação de consumo. Hoje talvez tenhamos que adaptar, que seja desde o arroz ao preço do dólar, tudo tem influência de fato na relação de consumo. E é um momento interessante da gente observar por vivenciarmos o cenário de pandemia. Algo que não era esperado e certamente não era desejado por ninguém no mundo todo, mas foi um fato que nos trouxe e a capacidade humana de se adaptar permitiu a gente reconstruir, reinventar as relações de consumo. Quem tinha um hábito, talvez, de comprar no mercado, de fazer a pechincha de um preço, negociar uma determinada compra ou assinatura, passou então a se ver diante de uma tela comprando através de um clique do mouse. Então, essa migração do virtual para o digital foi acompanhada pelos Procons, e o próprio fenômeno e a evolução desse tempo de isolamento nos colocou diante de diversos cenários na relação do consumo. A gente pôde perceber, num primeiro momento, o fechamento das fronteiras, e aí a gente tem uma região sul que dialoga com todos os países ao seu redor, e nisso, o fechamento das fronteiras, a compra de passagens, o cancelamento de pacote turístico foi o que teve o primeiro app, a primeira evolução de reclamações dos Procons. Logo depois a gente percebeu a preocupação com os contratos financeiros, a reboque dos contratos financeiros vieram os contratos de escola, os contratos de academia, os contratos de transporte escolar, os próprios planos de saúde. Então nós percebemos uma evolução e o destacar de algumas reclamações que habitualmente não eram feitas os Procons, mas que a gente pode perceber também que teve uma evolução. Então, ter acompanhado o trabalho do Procon nesse período é conhecer um diagnóstico fiel dos problemas que ocuparam as relações de consumo. E, doutor Felipe, a gente teve uma intensificação, por óbvio, do comércio eletrônico, as compras pela internet, uma própria migração comercial, lojas físicas encerrando suas atividades e migrando para as plataformas digitais.
O que o PROCON oferece para aquele consumidor que se sente de alguma forma lesado ou prejudicado no e-commerce? Como ele pode recorrer desse tipo de situação? Muito interessante essa pergunta e abre mais uma gama, um leque. Isso demonstra a qualidade realmente desse diálogo que a gente provê. Nesse período de pandemia, muitas lojas precisaram se adaptar. Vocês conseguem me ouvir bem, né? Sim, agora tudo certo. Pronto, perfeito. Então já estabilizou, eu achei que esse avião já passou na nossa conexão aqui da internet. Mas note, como houve a migração, a necessidade de fechamento do comércio de rua, a necessidade de ficar em casa, usar máscara, cuidados com a saúde, muitas lojas se viram ali na premência de precisar se adaptar, a capacidade adaptativa do ser humano, de então migrar para a internet, migrar para o e-commerce. E, em algum grau, o próprio e-commerce, ou electronic commerce, comércio eletrônico, migrou para as redes sociais, criando uma nova corrente, uma nova tendência, que é o social commerce, ou o comércio através das redes sociais. Pequenos empreendedores, pequenas boleiras ou costureiras, serviços pequenos de alfaiataria, entre outros, entraram também criando perfis na internet, fazendo cestas de café da manhã, se reinventando, pensando em como ter aquele dinheiro e cada um se valendo então do seu talento. Essa comercialização na internet, ela se faz por um meio em que não há o contato do consumidor com o produto. Então existe muito aquela dúvida de: será que esse sofá vai caber? Será que essa geladeira que eu pretendo comprar de fato é aquela? Será que essa cesta de café da manhã é tão exuberante quanto a foto? Será que a foto daquele hambúrguer é realmente o sanduíche que eu vou receber em minha casa? Então existe uma contratação à distância. Quando há uma contratação à distância, não há o contato com o produto. Você não sabe a cor, a textura, a dimensão, não consegue imaginar e conhecer de fato. A gente tem os celulares. Vamos pegar esse exemplo que é bem popular. Tem celular que é maiorzinho, tem celular que é pequeno. E uma foto na internet colocada em zoom pode dar a sensação que eu estou comprando um celular de tela grande, vai me permitir um conforto na leitura, que quando eu recebo, olha ele pequenininho, menor do que a própria mão. Então a falta desse contato faz com que o código escrito há 30 anos atrás, e a gente comemora 30 anos dessa lei no último dia 11 de setembro, ele deu essa oportunidade do direito de arrependimento. Ao receber um produto, o consumidor tem 7 dias para analisar e, ao analisar esse produto, então definir se segue com aquela coisa ou se rejeita porque com um produto que não era exatamente aquele que ele quis. Houve, então, o que a gente chama do arrependimento na compra, um direito constituído por lei há mais de 30 anos. Mas há um detalhe interessante. Lojas do e-commerce, ao contrário do que temos percebido, têm abrido lojas físicas, com o intuito exatamente de servir como showroom. Permitir que quem queira comprar na internet, vá lá, faça uma visitinha, veja se aquele produto, veja se a dimensão, se a textura, se o tipo do sofá, o tapete, o tamanho do rack, a dimensão daquele televisor é de fato o que você quer. Então, lojas da internet abrem showrooms e lojas físicas passam a vender para o Brasil todo, aumentando a sua rede de logística e consumidor através da internet. E, doutor Felipe, muito interessante o senhor trazer no nosso assunto o Código de Defesa do Consumidor, esse diploma legal que já fez aí aniversário de 30 anos, como ele tem auxiliado e quais são as principais ferramentas que o Código trouxe às relações de consumo no Brasil. Afinal, nós também aí somos proeminentes no mundo inteiro na defesa do consumidor diante da sua hipossuficiência. E você, meu amigo, está certo em tudo que você falou. O Código de Defesa do Consumidor é uma legislação de 30 anos atrás. Para que a gente possa conhecer o contexto em que ele foi criado, foi no mesmo ano em que criamos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que são as duas legislações mais festejadas no exterior, tendo sido produzidas no Brasil. Nós que somos da área do direito sabemos que a gente pega muita coisa do direito alemão e do direito romano. E hoje a Alemanha pegou as nossas informações do nosso código e foi aqui, nós que já usamos o direito alemão,
Hoje é o ano, hoje é o tempo em que a gente consegue ver a Alemanha vindo conhecer o código. O mesmo código que foi passado aos nossos irmãos argentinos, quando então vieram também conhecer a forma com que a defesa do consumidor é feita. Então é um código de 30 anos, é um código que até pelo tempo cronológico, podemos dizer já maduro aos 30 anos ou em amadurecimento pleno, e um código que se renova. Ele tem a capacidade de servir, por exemplo, há 30 anos atrás, ter escrito um direito de arrependimento, o reconhecimento de uma vulnerabilidade, que hoje nós usamos e haveremos de propagar por mais 30, 60 ou 120 anos que seja, sempre com o código de renovação. E um ponto bastante destacável é que, por ser uma norma de princípios, em que ele traça linhas gerais, leis complementares vieram, então, a aumentar a necessidade ou a sua atualidade, instrumentalizando o código. Um exemplo é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a grande mestre, doutora e referência nacional para a defesa do consumidor, como é a professora Cláudia Lima Marques, através do seu observatório e grupo de estudo montado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Criou-se o pensamento e a legislação. Superendividamento é aquele consumidor que é hipervulnerável, é aquele consumidor que não tem condição de, mesmo se esforçando, fazer o pagamento de todas as suas dívidas. Em síntese apertada, isso foi levado ao Congresso Nacional e hoje temos um projeto de lei 3515 ou 3.515, que é uma das bandeiras principais dos PROCONs em todo o Brasil. E a mobilização popular, o contato com deputados, senadores e parlamentares vai favorecer essa proteção. E é uma semente surgida na terra do Rio Grande do Sul e que repercute na Bahia, no Acre, no Maranhão, no Amazonas, por todo o país. Porque é, sim, uma das legislações que pode melhorar o código, reformá-lo aos 30 anos e permitir dar esta vida longa e próspera a todas as relações de consumo, apenas por dar condição viável de que o consumidor possa, então, fazer aquele pagamento. É certo, né, doutor Felipe, que a gente tem que reconhecer que a própria formação do Brasil, ele vem aí a diversas situações e nem toda a sua população tem uma condição uniforme de assumir compromissos, de honrar pelas nossas próprias deficiências congênitas. E a legislação, nesse sentido, vem dar esse apoio àquele consumidor mais hipossuficiente. Interessante a sua colaboração, não sabíamos da existência desse projeto de lei, isso tende a mudar muito a realidade daqueles brasileiros hiperendividados que não conseguem mais dar vazão à sua fluência financeira. Torçamos para a passagem desse projeto de lei no Congresso Nacional. Mas saindo dessa esfera legal, doutor Felipe, saindo dessa pleonasmo que a gente entrou agora, por assim dizer, e vindo para a prateleira do supermercado. Nos últimos 15 dias, o que se fala é que o preço do arroz disparou nas gôndolas, assim como o óleo de soja, elementos aí tradicionais e essenciais da cesta básica. Os fatores de aumento dos preços são os mais variados possíveis, desde as cadeias cambiais até a própria lei de oferta e procura, que foi colocada como um dos principais fatores. Não entrando na seara de o porquê os preços aumentaram, mas sim o que o consumidor pode fazer se deparar aí nas gôndolas do supermercado com o seu saco de arroz com um preço exorbitante. O que ele deve fazer, doutor Felipe? Oi, a conexão de então só confirmação. Oi, retornando. A pergunta era, se o doutor me escuta, o que o consumidor deve fazer com essa situação, por exemplo, do preço do arroz e do óleo de cozinha, que tiveram uma disparada exponencial nas últimas semanas. Os fatores foram variados, mas o que o PROCON pode fazer para ajudar o consumidor que se vê diante desse tipo de situação? Essa é uma situação, de fato, que toca a todos os PROCONs, é uma situação que nos preocupa de norte a sul do país, em todos os 27 PROCONs
de estados de capital e aqueles muitos de interior, como a gente tem em agremiações como a Associação dos Procons Gaúchos, aí presidido também por um Procon, o Procon de Santa Maria, que é a nossa querida amiga Márcia Moro. Isso foi uma bandeira trazida também, principalmente por nessa região termos uma grande produtividade do arroz, e ao acender alerta, a Procons Brasil consegue ter esse engajamento com os 913 Procons do Brasil e fazer com que a bandeira, o alerta disparado em um desses Procons, tome então, antes que o problema chegue de fato ao consumidor, uma dimensão nacional e possa ser a bandeira dos Procons. Então, antes que esse preço conseguisse chegar a níveis tão absurdos como a gente percebe, nós tivemos a mobilização e oficiamos ao Ministério da Economia, ao Ministério da Agricultura e ao Ministério da Justiça para que o governo federal assuma essa responsabilidade sobre a política econômica que tem implementado no país. A soma de alguns fatores, dentre os quais o período de entre-safra, os efeitos sobre o volume de produção, a tarifação cambial e a demanda mundial por alimentos. O mundo precisa se alimentar. O próprio presidente falou isso no discurso da ONU, no momento de abertura, e revelou que muitos dos países têm vindo comprar no Brasil. Isso é grande verdade. E se o produtor tem a opção em vender em real ou em dólar, estando o dólar com o preço que está alto como se faz, a preferência então é vender para o mercado externo. E essa venda tem sido feita em tal volume, sem a exploração do estoque regulador do próprio governo federal, está promovendo um momento de escalada do preço, de eventual risco de desabastecimento de alguns produtos e o efeito em cadeia, porque estamos falando de alimento, comida, básico, necessário para prover a própria energia de trabalho para todo brasileiro. E dessa comida aumentando, aumenta o preço do restaurante, que diminui o poder de compra dos seus funcionários, que vão menos ao supermercado, que tem condição de ter uma rotatividade menor e por aí a gente vai. O grande medo dos Procons é a inflação, seja pela falta da carne do boi, que está alta, a soja para a produção do óleo, os custos a que o arroz tem chegado e os decorrentes, a ponto de termos indícios de eventual risco ou abalo do preço, até mesmo do sabonete. Serviços que são agregados como serviços de higiene pessoal, em tempo de pandemia em que há uma natural demanda maior por esses produtos, e é esse trabalho, mexendo na raiz de quem pode resolver o problema, que é o Ministério da Economia, que é o governo federal, que os Procons estão lá insistindo e repercutindo a voz de todo consumidor. E aí é que está o papel de cada um de vocês que acompanham o programa. Os Procons precisam ter números, dados e estatísticas. A quantidade de reclamações, quantas pessoas de fato estão sendo abaladas, isso de fato incomodou o consumidor a ponto de reclamar? Então vem aquele pensamento, parado, eu consigo mudar alguma coisa? Não. Então, gente, vamos registrar no Procon, busque o seu Procon, faça a sua denúncia, a sua reclamação, porque este volume de reclamações é o que vai fazer diferença quando nós, Procons, batermos a porta de Brasília e dissermos o povo está pagando caro, o povo precisa ter subvencionado, ter subsidiado um produto que é básico. Não falamos de luxo, não falamos de algo que você compra por vontade ou desejo próprio. É básico, é alimento, é cesta básica. Muito bem, doutor Felipe, importantes esses esclarecimentos para a gente ter uma real noção dessa circunstância em torno dos preços da cesta básica. E para a gente encerrar, doutor Felipe, porque o relógio já vai batendo no nosso horário, como o consumidor pode procurar o Procon? Quais são as formas de acesso, as plataformas que podem dar aí vazão a essas reclamações e eventuais dúvidas através do sistema de proteção do consumidor? Agora veja, estamos aqui na internet conversando, divulgando e difundindo esse conhecimento do consumidor.
E na aba do lado, não fecha a janelinha, tá? Na aba do lado, abre lá www.consumidor.gov.br. Consumidor, porque somos todos nós. .gov, porque é do governo, é oficial. .br, porque somos todos Brasil. Você que está em Nova Prata, você que está nas regiões circunvizinhas ou municípios, podem e devem procurar o PROCON da sua cidade, um canal de atendimento eletrônico, um e-mail que possa ser enviado, uma denúncia que possa ser feita, uma foto que possa ser tirada com os preços desses produtos. Porque notem, há uma diferença entre o preço ser absurdo e o preço ser abusivo. Que atingimos níveis absurdos, todos nós vimos e queremos, povo e PROCON, mudar essa realidade. Para caracterizar a abusividade, traz a informação para os PROCONs que a gente pesquisa e te ajuda a chegar a essa conclusão. Porque se houver abusividade, o PROCON vai atuar e vai poder mudar essa realidade. E aqui nós estamos falando, talvez através de mim, mas em verdade 913 PROCONs em todo o Brasil, que junto com a Vânia, do PROCON de Nova Prata principalmente, vai conseguir mudar essa realidade junto com vocês, população. Doutor Felipe, muito obrigado pelas informações. Um abraço ao senhor e a todo o povo de São Salvador, na Baía de Todos os Santos, terra querida, aí onde o Brasil foi germinado. Desejamos um bom resto de semana e um bom final de semana que já se aproxima. Muito obrigado, meu amigo, e de tudo que nós falamos, a palavra mais bonita que você nos trouxe foi o abraço. Que nós possamos em breve nos livrar do cenário de pandemia, ter eventual cura, bem-estar, exatamente para voltar a estar junto, voltar a poder dar um abraço e sempre que precisarem, a Bahia e o PROCONs Brasil está às ordens da Web TV de vocês. Muito obrigado.